Hoje é dia de Party Box Club 120, o lançamento da JBL que vem para substituir a Party Box 110. Se você ainda não viu o vídeo dessas caixas novas, né, da nova linha Party Box da JBL, eu vou deixar aí no card para você. Nesse vídeo aqui, cara, inclusive eu vou ter que começar pelo unboxing, né? E logo em seguida a gente vai dar uma olhada aqui nas especificações, que senão simplesmente não tem espaço. Eu mal apareço aqui, ó. Aqui, cadê eu? Sumiu! Ui, nem me esforçando dá. Então vamos lá, unboxing. Tem que ter paciência com essas caixas grandes. Só para não perder o hábito, antes de abrir aqui, ó, vocês podem ver que a caixa em si continua com o mesmo padrão aí da JBL, tá? Informações ali, algumas informações na parte da frente, algumas informações aqui atrás, mas isso tudo vai ser conversado aqui no vídeo, podem ficar tranquilos. Agora me ajuda, papai do céu, por favor. Caraca, ó, já não dá pra vocês verem aqui, mas ela vem com uma capa preta sinistra. Eu vou ter que virar a caixa aqui de cabeça pra baixo, né? Meu pai do céu. Me ajuda! Só queria mostrar essa capa aqui pra vocês, calma aí, ó. Olha que maneiro, cara. A primeira coisa que você vê quando você abre a caixa é essa situação aqui, ó. Vai dizer que não é estiloso? Impossível. Rapaz, se quebrar tudo aqui, eu vou ficar muito puto. Ih, rapaz, não é que foi fácil? Será que vai cair no chão ou vai bater no microfone? Um dos dois. Ah, papai! Consegui, milagre. Tirando a caixa aqui do cobertor. Olha, os caras botaram lençol mesmo. Tá aí, ó, maravilha. Party Box Club English 120, fresquinho, só nesse canal. A humildade do papai não existe mais, tá? Nessa altura do campeonato não tem como. Simplesmente 400 euros aqui de alegria. Uma caixa que não tá assim tão diferente da 110, né? Convenhamos. Vamos mentir pra nós mesmos também. E já vou começar com uma reclamação. Na parte aqui do design, a JBL, cara, tirou os suportes laterais que eu acho que tinha ali na 110. Será que eu tô enganado? E olha que eu uso a 110 diariamente, tá? Mas faz falta, cara, aquele suporte justamente pra gente conseguir colocar a caixa nesse sentido aqui. Eu até acredito saber o porquê da JBL ter feito isso daqui, tá? Fica no campo das suposições. Mas é simplesmente porque eu acredito que o logo deles aqui, ó, quando a caixa tá deitada, fica meio esquisito, né? Fica de lado, assim, tem como você botar no outro sentido. Mas assim, não é desculpa. Poderia ter os suportes laterais assim você fica menos cabreiro de arranhar aí a sua caixa. Mas fora isso, já podem ver aqui que a caixa é muito bonita. A gente tem uns detalhes aqui na grade que são praticamente a mesma grade da Party Box Ultimate. Então, se você pegar a Ultimate e reduzir a escala dela, se transforma aqui na Party Box 120, assim como era a 110 com relação à Party Box 710. Tá um pouco confuso, né? Mas pra quem conhece os modelos sabe o que eu tô falando aqui. Fora isso, aqui nas laterais vocês vão ver o logo característico, né, da JBL, o ponto de exclamação, inclusive, cara, nos dois sentidos, é isso? Não. Tô maluco? E não, tá igual. Além disso, aqui na parte de cima, vocês já conseguem ver aqui os botões, muito parecidos, inclusive, com o que a gente já tem na 110. Então a gente vai ter um botão, esse daqui, ó, para play, pause, avançar e voltar a música. Também vai servir aqui como botão para você aumentar e diminuir o volume. Um pouco mais acima aqui, ó, vou até virar a caixa para ficar melhor para vocês. Assim fica no mesmo sentido de quem tá visualizando. Botão de ligar e desligar, indicador de bateria. O botão aqui do Aura Cache, ó, esse aqui do meio triângulo. O botão do Bluetooth, mais aqui para sua direita. Vamos ter o botão pro Sound Boost, né, para dar aquele grau nos seus graves, inclusive em 2 níveis. Além do mais, aqui no outro lado vocês podem ver o botão para vocês ligarem e desligarem os efeitos luminosos, é isso? E se vocês girarem aqui o botão, ele também vai alterar entre esses efeitos que você também pode modificar ali dentro do aplicativo Party Box. Vou deixar já um disclaimer aqui para vocês que tem 3 botões aqui na parte de cima. Tô falando desses 3 bem aqui, ó, que ele simplesmente, eu não lembro para que serve. Acontece. Já olhei ali o guia de início rápido que vem dentro da caixa antes de falar para vocês, para ver se tinha algum indicativo, mas não tem explicação. Vamos descobrir isso aqui juntos. Eu só acredito que esse daqui do meio serve para você dar like em alguma playlist. Acredito eu, é muito parecido ali com o que a gente tem na Party Box Ultimate. Então, fora toda essa parte de botões, aqui na parte de cima vocês podem ver, ó, a alça que vai facilitar o nosso transporte, né? Afinal de contas, é uma caixa que, pelo que eu tenho na minha colinha aqui, é isso daí, ó, tem 11 quilos. Se eu não me engano, 2 quilos a menos ou 1 quilo a mais da 110, que eu não me lembro se ela tinha 10 ou se ela tinha 13 quilos. Mas só o fato de ter essa alça aqui já vai auxiliar bastante o seu transporte. Além do mais, na parte de baixo, olha só o que eles fizeram. Além daquela base aqui, ó, pra você usar naqueles tripés de caixa de som, é só você tirar essa tampa aqui e usar, eles colocaram aqui também uma pegada na mão, pra sua mão, né, no caso, e aí você consegue segurar a caixa aqui, ó, dos dois meios, o que fica bem mais fácil pro transporte. E sim, a Party Box 110 é um pouco mais chata nesse sentido, tá? Então isso daqui realmente é uma vantagem muito grande e eu tenho que deixar aqui o meu elogio. Quando é pra elogiar, a gente elogia mesmo e tá tudo certo. Agora, vindo aqui pra parte de trás, gente, vocês podem ver, né,
além do Bass Reflex, que vocês já estão acostumados, né? Tá bem aqui, ó, esse buracão que pega ali, o ar que é deslocado pelos falantes aqui na frente e transforma aí em subgrave, em grave. É uma melhora aí pra você na qualidade de som. Isso aproveitando ali a energia cinética, né? Que é bem melhor do que gastar a bateria pra poder gerar ali um pouco mais de qualidade sonora. Essa entradinha bem aqui é pra você poder carregar a sua caixa, e se você subir mais um pouco, ó, nesse lugar aqui, porque a câmera tá ao contrário, eu estou confuso, mas se a gente abrir essa situação aqui, a gente vai poder ver a bateria. E vamos lá que eu tenho que mostrar o tamanho dessa bateria aqui pra vocês. Lembrando que o tamanho da caixa é esse daqui, ó. Vamos lá, abrir aqui, só de repente puxar aqui, ó, o suporte. Se liga no tamanho da bateria da caixa de som, que é maior do que a minha cabeça. É isso daqui, ó. Olha a bateria. Olha a caixa de som. É só isso. Isso porque a JBL tá prometendo 12 horas, tá? 12 horas. A bateria, a caixa, a bateria de novo, a caixa de som. 12 horas. Guarda isso aí, tá? Guarda isso aí. 12 horas. Fica aí quietinha para você nos representar. A gente devolve aqui pro lugarzinho dela. A gente abre agora essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar essa câmera aqui pra ficar melhor. Ah, agora sim, ó. Ficou um pouco melhor pra explicar. Vamos lá. Assim como na Ultimate, a gente vai contar com duas entradas P10, uma saída aqui USB-A pra você usar pra carregar os seus dispositivos, além do mais uma entrada auxiliar. Na parte aqui de baixo você vai poder regular geralmente, né? Que eu não tô vendo muito bem, tá, gente? Tem que virar aqui já já. Mas geralmente aqui você tem os nodes pra poder regular o áudio, o ganho dos microfones ou do que você tá inserindo aqui em P10. Bom, pelo visto nesse modelo aqui eles também colocaram um switch pra você comunicar com a caixa, né? Explicar pra caixa de som se o que você tá inserindo aqui na entrada número 2 é um microfone ou um instrumento. Sim, faz diferença. E tá bem indicado aqui pelo símbolo. Além do mais, aqui na parte de baixo você tem a entrada e saída caso você queira conectar, se eu não me engano, várias caixas de som via cabo, tá? O que eles chamam de daisy chain. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso. Você pode conectar várias caixas ali, uma depois da outra, usando a entrada e a saída aqui. Só é estranho que eles usaram um pino de 3.5, né? Mas tá bom. Tem coisa que a gente só aceita e tá tudo certo. É, tá bom. Ó, e um extra aqui pra vocês, tá? Já temos aqui o símbolozinho da Anatel, então já está homologada aí pro mercado brasileiro. Agora é o seguinte, o que a JBL traz como novidade aqui pra gente? Só ajustar aqui a caixa pra ficar legal na câmera. Então vamos lá, a primeira novidade que a JBL trouxe aqui pro modelo 120 é o AI Sound Boost. Basicamente, a caixa ela vai conseguir, com a ajuda de inteligência artificial, a te entregar um som melhor, mais balanceado e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que eu acho que é muito detalhe, sabe? Então o ideal é quando eu pegar ela pra comparar com o modelo 110, a gente poder avaliar isso, né? Eu vejo se eu consigo perceber toda essa diferença que eles falam pra gente no som. Acho muito difícil que dê pra perceber com a caixa sozinha, tá? Só prefiro avisar aqui. Outra coisa que, assim como na Extreme 4 a gente vai ter no modelo 120 é o AuraCast, ou seja, um abraço JBL Party Boost. Você não vai conseguir conectar esse modelo aqui nem com a 710, nem com a Party Box On The Go, a Party Box Encore, tá? Que não tem nem tanto tempo assim que foi lançada. Enfim, esse modelo aqui só vai se conectar com a linha nova Extreme 4, Go 4, Clip 5 e JBL Party Box Ultimate. Só para deixar claro aqui mais uma vez, tá? Assim como eu falei para vocês anteriormente, o protocolo AuraCast, ele não funciona bem. Não perda de tempo. Se você me acompanha lá no grupinho do Telegram, tá? Primeiro link aqui nos comentários, inclusive. Você já viu pelo vídeo que eu postei lá e também lá no meu canal no TikTok. Eu fiz o teste aqui da Extreme 4 com a Party Box Ultimate e é horrível. O negócio ele tem zero inteligência. Não faz o menor sentido conectar a Extreme 4 daquele tamaninho na Party Box Ultimate. Quando você tá no 3 de volume, a Ultimate engole a Extreme 4 e você não escuta nada. É isso aí que a gente tem hoje, tá? Esperando aqui uma atualização para que isso se torne um protocolo decente e legal ali de você usar. No que diz respeito aqui aos transdutores, eu vou ter que olhar a colinha porque eu não sou de ferro, né? A gente vai ter dois de 5.25 polegadas, tá? Dois woofers e dois tweeters de 2.25 polegadas cada um. O que vai entregar, em termos de dimensão, que eu posso falar que não é tão longe da 110. Eu não sei quais são as configurações que ela tem ali dos falantes de cabeça também, né? O que eu posso falar é que parece muito aqui estando do lado da caixa. Além do mais, ela vai contar com uma potência de 160 watts RMS dessa vez aqui, diferente do que a JBL geralmente faz com a linha de produtos que antes a gente conhecia como Party Boost. Não sei. É isso mesmo, Party Boost. Boombox 2, Boombox 3 e por aí vai. Aonde ela não entrega o RMS, na linha Party Box ela costuma fazer isso. Até porque as caixas são bem mais potentes mesmo, então fica mais interessante para a JBL fazer isso. Fora isso, você também vai contar com proteção à prova d'água, como eu falei ainda agora, até 12 horas de bateria e 3 horas e meia para você carregar, né, dar uma carga completa na caixa de som. Uma coisa interessante aqui é que ela consegue ler arquivos em FLAC, cara. Eu não me lembro de
ter visto isso em algum outro modelo da JBL. Para quem não conhece, FLAC geralmente é um formato de arquivo de música, se é que eu posso falar assim, tá? Um formato digital que consegue carregar muita qualidade com ele, né? Diferente do MP3, por exemplo. O MP3 ele é um arquivo FLAC ou WAV compactado, até 320 kbps. O FLAC é outra parada, tá? Eu sei que é um assunto um pouco mais acima, eu não costumo falar muito disso aqui, porque realmente eu fico muito inseguro de falar disso. Mas é uma parada interessante que eu não me lembro de ter visto nos outros modelos, então vale a pena deixar claro aqui pra vocês. Colocou o pendrive com arquivos em FLAC, vai conseguir ler. E já que a gente entrou no quesito música, vamos lá, né? Ligar a caixa de som pra ver do que ele é capaz. No grau aqui já, hein, paizão. Vou deixar deitada porque senão não vai caber aqui, não vai ficar bom no vídeo, né? Já conectei aqui o meu celular na caixa de som e assim, a JBL ela tá muito complicada no que diz respeito ao aplicativo. Por quê? Nesse modelo aqui você vai usar o JBL Party Boost. E se você for para Extreme 4, para Clip 5 e para Go 4, aí você usa o JBL Portable. Já na linha Ultimate você vai usar outro aplicativo, que é o JBL One, que também vai servir para as caixas em Wi-Fi. Agora vocês entendem porque eu acho complicado? Enfim, tá aqui explicadinho. E dentro do JBL Party Boost você vai ter essa visão aqui quando você estiver conectado com a caixa. Basicamente aqui na parte de cima você vai conseguir regular ali os efeitos sonoros, aqui mais para baixo você pode ver o controle de música, né? Se tiver uma música sendo executada, você vai conseguir dar play, pause e avançar por aqui. Mais para baixo você tem as configurações de microfone. Quando você conectar algum microfone na caixa, você pode aqui, ó, configurar se você quer mais ou menos eco e por aí vai. Voltando aqui para a página principal, a gente consegue ter uma gestão dos botões aqui na parte de cima e finalmente eu acho que vou poder dizer para você, né? Para que serve aqueles 3 botões ali? Vamos lá. Tá brincando comigo? Literalmente é isso que vocês acabaram de ouvir. É inacreditável. Aqui, ó, você tem os botões, tá? Pra like e tudo, e é só efeito sonoro. Se fosse o negócio do Rodrigo Faro, inclusive tem um aplicativo, tá? Pros efeitos do Rodrigo Faro. Tu não acredita? Aqui, ó, efeitos sonoros e vai dar namoro. Apertando o botão certo é só alegria. Tá aí, ó. Mas não, a JBL só botou esses efeitos aqui assim, ó. Parabéns aí, JBL. Evolução da tecnologia. Bom, além disso, você também vai conseguir, ó, fazer aqui uma gestão dos efeitos sonoros dentro dessa parte aqui. Ainda, né, quando a gente volta no menu principal, é o mesmo menu aqui, ó. Se a gente vier um pouquinho mais pra baixo, vocês podem ver aqui os efeitos de equalização. Eu vou deixar aqui na assinatura da JBL pra gente poder fazer o primeiro teste. Já vou me adiantar aqui, cara, e ligar o Bass Boost no nível 1, que é o que eu mais gosto. O nível 2, ele é muito exagerado, é pra lugar muito maior. E sem o Bass Boost eu não curto muito, eu prefiro no nível 1. As últimas opções aqui são para você ver alguns dados ali referentes à sua caixa e atualização, e aqui o penúltimo menu é para você fazer uma conexão para som estéreo. Enfim, já falei demais, vamos lá, hora da gente botar a criança para tocar. Tô aqui aproximadamente com uns 25-30% de volume. Vamos lá para a primeira musiquinha e, cara, me surpreenda porque foi muito cara. Vamos que vamos! Mano, o Bass Reflex tá no meu mamilinho aqui, ó. Tá uma delícia isso. Maravilha. Vou aumentar aqui, ó. 50% e já estou gritando. O grave tá excelente. Excelente. Olha o efeito sonoro, JBL, ó, ó! Maravilha isso! Mano, o som... Aí! O bagulho tá brabo, hein? Tá brabo! Olha a fita de LED aqui, cara! Zero defeitos.
Espetáculo! Achei bonito, viu? Meu amigo, que som é esse? Eu tava tão louco aqui que eu nem percebi que a caixa tá com umas fitas de LED aqui agora. Tá bem legal. A do meio é praticamente a mesma coisa, tá? Até me arrisco aqui até dizer que não mudou nada essa aqui do meio grandona. Mas as fitas de LED na lateral me impressionaram. Lembra muito o modelo Paribox Ultimate, se aproxima ali de uma linha um pouco mais cara da JBL, ficou aí um ponto legal no design. É simples, mas é legal. E voltando aqui pro som, cara, tá inacreditável. É isso. Eu já sou um cara que gosta muito da linha 110. E eu espero realmente que tenha tido uma evolução aqui. Como eu disse pra vocês, a 110 fica lá na minha garagem, quando a gente faz alguns trabalhos aqui em casa, eu e meu pai, a gente, como agora eu tenho um quintal grande, né, tem muita coisa pra fazer, é a caixa que eu uso lá do lado de fora. Pra vocês terem uma ideia, eu não uso nem a 710, eu prefiro a 110 justamente por esse lado aqui um pouco mais portátil. De você pegar a caixa na alça, ela tem uma qualidade bacana pro exterior e ali, ó, funciona muito bem, um som sensacional. Mas aqui, eu acho que essa questão do AI Sound Boost tá fazendo aqui uma leve diferença. Tá ligado que eu tô indo devagar nesse assunto, porque o medo que eu tenho de me comprometer, ele tá absurdo. Mas vamos lá, vamos agora deixar a criança aqui em 75. Tirei aqui do meu mamilinho pra não ficar muito excitado. Ai, que delícia. Tomar cuidado aqui, né? Atenção. Vamos lá, segunda música. Vou aumentar aqui o volume. 75. Mais uma vez, um subgrave sensacional. Nenhum defeito! Nenhum! Mano! Que presença, cara! Que presença! Os efeitos de luz! Espetáculo! Um som, cara, mais de uma nitidez. E olha que eu tô do lado da caixa, tá? Sei que tem muita gente aí falando que é perigoso. Eu sei que é perigoso, mas eu não tenho muita escolha. Eu tenho que avaliar o negócio aqui. Um sacrifício para um homem em troca de entregar pra vocês o melhor conteúdo. Que maravilha. Melhor que isso, só o som dessa caixa aqui. A equalização, cara, ela tá de um nível. Você consegue perfeitamente, tá? Ter subgraves maravilhosos. Um grave também, que é muito presente. Médio grave também tá muito claro. Os agudos que eles não estão exagerados de maneira nenhuma. Inclusive, cara, eu acho até que esses twitters aqui conseguiram dar uma melhorada nessa situação aí, tá? Eu tô me arriscando realmente a dizer, sem nenhum comparativo, nada pra comparar no caso, né? Que rolou aqui sim uma evolução de som. É bacana. E agora é o momento que a gente, né, curte a maravilha moderna do jovem, que é o som no último volume. Vamos lá, todo mundo aqui pronto pra gente atacar nos 100%, a última música. E se esse vídeo aqui não merece o seu like, eu não sei o que mais merece, tá? Não sei. Se você já quiser largar, ó, desovar o seu likezinho, fica à vontade, tá? Já pode ir lá pro grupo do Telegram também pra não perder nenhuma novidade deste canal maravilhoso. Tem promoção, tem alerta, né? Às vezes aparecem os preços maravilhosos aí do nada, eu jogo tudo lá. Tem novidade do canal, vai lá, se inscreve no Telegram também. Deixa o like nesse vídeo, já coloca o seu comentário aqui sobre o que você acha, como que vai ser esse modelo aqui comparado com a Paribox 110. Se você ainda não se inscreveu também, aproveita, malandro. E agora vamos lá. Sem mais enrolação, Paribox Club English 120 em 100% do volume. Vamos que vamos. Rapaz, é muito doido. Cara, é muito doido. Tá ligado, né? Ó! Que é isso, malandro? Que é isso? Outro mundo, outro mundo.
deixar aqui, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, na verdade. Vou ter que colocar outra música, porque eu acho que sem querer eu abaixei um pouco o volume aqui. Eu já tava achando o som espetacular, e quando eu aumentei aqui, logo antes de eu pausar, eu consegui chegar a música pra 100%, eu falei, ué, alguma coisa errada não está certa. Ué. Então vamos lá, mais uma música em 100% do volume, vamos lá. O agudo, ele tá um espetáculo de perfeito. É muito louco! Malandro, meu aniversário é do dia 6 de abril. A minha casa vai virar uma balada com essa caixa aqui. Perdi a linha, tá? Perdi a linha! Que som, que presença, que equalização. Meus amigos, ó... mereceu 3 palmas. Pra ter chegado em 4, faltou pouco, JBL. Era só ter largado o Party Boost em todas as caixas de som, tá? Mas eu sei que vocês vão fazer, vocês gostam de dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Faltou realmente muito pouco pra essa caixa aqui ficar perfeita. Era só ter colocado o protocolo, cara. Porque eu vou falar pra vocês, pelos 399 euros que eu paguei, tá? 390 dólares em consequência. Não acredito que essa caixa aqui, infelizmente, vai chegar no Brasil ali por menos... Se chegar por menos de 3 mil reais, já é uma maravilha. Mas eu aconselharia vocês aqui desde já, no lançamento, tá? Acabou de chegar no Brasil. Se ela conseguir chegar por 2.500, compra. Compra porque vai valer cada centavo. Mais que isso, já fica um pouco esquisito. Mas sim, eu aqui, pelo valor que eu paguei localmente, eu acho que ela tá perfeitamente adaptada. E são caixas, cara, pela experiência que eu tenho com as outras aqui, que duram um bom tempo, tá ligado? E a mulher fica bolada comigo que eu compro 600 caixas, né? Porque é meu trabalho. Vamos fingir que é meu trabalho, tá? Que esse vídeo aqui não chegue nela. Mas pra você que tá procurando um modelo que vai durar aí um bom tempo, um novo protocolo, uma caixa bem atualizada por 2.500, se ela conseguir chegar nesse preço, tá valendo. Mas eu aqui, com a minha experiência, posso dizer que se ela chegar a menos de 3 mil, cara, já vai ser a benevolência da JBL aí para com vocês aí no Brasil. Mal posso esperar pelos comparativos, é isso que eu tenho pra dizer. Então você que queria saber mais aí da Paribox 120, já começamos com o pé direito. Se você também tá no aguardo desses comparativos, não deixa, cara, de se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo pra ajudar no engajamento, coloca aqui nos comentários também, bebê, o que você achou desse vídeo, o que você quer ver depois, você acha que te impressionou e qual o valor que você pagaria pelo que você viu por aqui. Vamos trocar essa ideia que também ajuda bastante aqui na entrega desse conteúdo aí pro YouTube, né? Mas é isso, um grande beijo pra você, até o próximo vídeo que vai ser muito breve. Vamos ter teste de bateria também, ouviu, Renanzinho? Lá no The Tech Files, tá? Se você não conhece o canal, ele faz um monte de teste bacana por lá. Vamos testar a bateria, vamos fazer comparativo, vem comigo, não deixa de se inscrever, valeu, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Impressionado é a melhor palavra. Já peço até desculpa pro Pedrão que vai editar esse vídeo aqui, porque ele ficou, cara, ficou material bem grande aí pra você editar, Pedro, foi mal. Mas assim, é uma caixa sensacional, é isso. Eu diria que pro meu uso, se eu não tivesse canal no YouTube, se eu quisesse uma caixa de som aí pra levar pra cima e pra baixo, ouvir um som, porra, maneiríssimo, esse modelo aqui seria com certeza o que eu escolheria. Até porque eu já sou muito satisfeito com a 110, né? Então pra 120 também não ia, sei lá. Eles teriam que fazer uma cagada muito grande em nível Extreme 3 em comparação com o Extreme 2, tá? Que foi praticamente um downgrade. Mas é isso, tô ansioso pros próximos conteúdos com essa caixa aqui. Não esperava tanto, eu esperava até alguma coisa bem semelhante com a 110, pra falar a verdade. Mas é isso, galerinha. Beijão no seu coração. Vou liberar o Pedro desse vídeo aqui, que já deve estar louco pra terminar essa edição, tá? Beijo pra todos vocês, tá? Um beijão aí ó, na sua boca, seu safado. Tchau! Mua!